Olá, gente! Boa noite! Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma live com a Ana Mendonça. Nós vamos estar falando sobre drenagem linfática. Tudo bem, gente? Tudo bem, Ana? Boa noite, Glaucia. E aí? Tá animada para nossa live hoje à noite? E olha como é interessante, né? Um tema muito interessante, né? Ah, sim, com certeza, né? Até fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Sim. Então, meu nome é Ana Lúcia, né? Ana Lúcia, mais conhecida agora como Ana Mendonça. E eu tenho 3 anos já de formação em estética, né? Então, quando eu estava estudando estética aqui em Massachusetts mesmo, que eu formei, eu não sabia exatamente em que área que eu ia atuar, né? Porque tem corporal, tem facial. E durante uma aula lá, eu me encantei por corporal. E é o que eu faço hoje. Então, eu faço muita drenagem linfática pós-cirúrgica. E no caminhar, já faz um ano que eu isso em drenagem e comecei a atender, então, pessoas que têm doenças crônicas, né? Uhum. Que são não transmissíveis, que aí entra a oncologia também. E aí eu me encantei por essa corporal, porque não é só uma estética, é uma forma de ajudar pessoas que precisam ser acolhidas também nesse momento de tratamento. Com certeza. É um momento em que todas as fases são necessárias, né? Da gente sentir carinho, da gente se sentir amado e da gente se sentir acolhido. Porque até mesmo quando você passa pela drenagem linfática, às vezes você está um pouco dolorido, né? Sim, Por uma cirurgia. Então, tudo isso é assim muito desgastante, né? Então, assim, eu creio que é um trabalho assim, feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, né? E eu, particularmente, eu sou assim, depois que eu passei pelo processo, eu fiquei assim apaixonada pelos profissionais de saúde muito mais do que eu sou hoje em dia, porque assim me fizeram me sentir como uma família. E eu acho que isso é muito importante para a gente que está passando esse processo, né? A gente não se sentir sozinho, se sentir alguém que dá a mão para você. Então, assim, eu acho muito interessante, né? Agora, você, qual a diferença entre a drenagem linfática paliativa e a drenagem linfática estética? Porque as pessoas, a maioria das vezes, as pessoas conhecem a drenagem linfática normal, né? Agora, a paliativa é um pouco desconhecido até mesmo pelas pessoas oncológicas, né? exato. Então, eu queria que você pudesse dar a descrição para a gente se localizar. Qual a diferença de uma para outra, Tá que eu acho que vai ser bem ótimo. interessante essa informação. Eu acho que no começo é bom mesmo clarear isso, porque, que nem você falou, a estética está muito ligada à estética, né? Uhum. A beleza, a cuidado, a se sentir bem, bem. Aí, quando fala sentir bem, bem-estar, aí já vai um pouquinho para o paliativo, né? Porque até a Organização Mundial da Saúde fala que uma doença, ela não é só física, Uhum. né? Ela é emocional, espiritual, é como se fosse ali um holístico, né? Um combinado. Então, aí entra o meu trabalho no paliativo. A estética convencional, ela trata de limpeza, procedimentos estéticos para deixar a pessoa feliz com a sua estética, com a sua beleza. É mais uma forma exterior e dar essa satisfação da beleza mesmo, né? Uhum. A paliativa, ela já é mais terapêutica, Uhum. mas a base das manobras são muito parecidas, Uhum. tá? É mais a finalidade que modifica, porque a paliativa, ela vai junto com profissionais multiprofissionais, por exemplo, fisioterapeuta, o médico tem que ter uma liberação do médico para poder fazer a drenagem paliativa, o fisioterapeuta, a esteticista que já entendeu como funciona o processo, já estudou, se dedicou para esse nicho, né? Uhum. Quer dedicar-se para esse trabalho.
então ela pode também estar desenvolvendo. Então, esses multiprofissionais fazendo um conjunto de cuidados, cada um no seu nicho e na sua especialidade, vai estar atuando com essa pessoa que está em tratamento. Então, é uma terapêutica, é como se fosse um conjunto de cuidados. Lembra do cuidado paliativo, que muitas pessoas têm durante o tratamento oncológico, ou até doenças crônicas, que eu costumo falar, como fibromialgia. Eu tenho clientes que eu trato de fibromialgia, esclerose múltipla, lipedema, há uma grande confusão de edema, lifedema, edema. Então, a grande diferença está que uma é mais estética, cuida da beleza, e a outra tem um conjunto de tratamentos e cuidados terapêuticos com o fim de aliviar e trazer conforto para a pessoa que está em um tratamento de uma doença grave, né? Eu já sei um pouco essa resposta, mas eu vou te perguntar. Esse tipo de drenagem que é feita num paciente oncológico, ele dói? É desconfortável? Bom, não é para doer, tá? A drenagem linfática, no geral, ela não é para doer, porque as linfas, o sistema circulatório são bem sensíveis, as veias são muito sensíveis, e quem entende disso, eu fiz um curso uma vez com o Dr. Godoy, José Godoy, e ele é cirurgião, né, de veias. Então, ele deu uma analogia. É um canudo tão sensível que quando você toca ali, tem que ser de uma forma muito soft, bem só drenando, só encaminhando as linfas para o duto mesmo, né? Então, não é para doer, não pode ter pressão, como uma drenagem DIP, não pode ser uma drenagem muscular, não é a mesma coisa. E, às vezes, pode ser desconfortável, tá? Por quê? Às vezes a pessoa tá ali com a perna com edema, o edema seria segurando muito líquido, retendo líquido, e aquilo por si só já causa dor. Né? Quem já passou por isso sabe. Essa pressão que tem já causa dor. Então, quando a gente vai encaminhando esse líquido, por exemplo, se eu estou na perna, né? Estou ali no pé da pessoa, e eu vou encaminhar esse líquido para essa região aqui, deixa eu ver se eu consigo, essa região aqui, chama ignais. Então, quando eu venho lá de baixo, trazendo até aqui, quando eu chego nessa região, a pessoa pode sentir desconforto, porque ali os linfonodos, eles estão cheinhos. É como se fossem grãozinhos de feijão. E quando eu levo da perna até nessa região, ela vai sentir uma leve pressão. Mas à medida que eu vou encaminhando, já passando esse tempo, vai sentindo o alívio. E toda aquela pressão que ela estava na perna ali, já não tem mais desconforto. Então, esse seria o desconforto. Tanto na axilas também. Às vezes a pessoa fez ali uma cirurgia, né? E retirou a mama. Então, a gente vai fazer a drenagem nessa parte aqui, ó. E vai ver nas axilares. Às vezes, a axilares, ela tá cheinha também. Os linfonodos estão carregados, porque toda essa parte aqui, que foi cortada, que foi rompida, está sobrecarregada de linfa, que é o líquido, né, dos linfos. Aí pode ter um desconforto também, mas aí que entra a drenagem linfática, né? Para ajudar nesse processo. Eu senti bastante, um pouco de desconforto, né? Na época que eu fiz a cirurgia. Então, porque a gente já está dolorido de todo um trabalho, né? Que é feito ali pelo cirurgião. Então, assim, era até difícil de levantar da cama, né, quando eu estava fazendo a massagem. Mas, assim, depois de um tempo, aliviou bastante. Mas eu não lembro. Você pode dizer para a gente mais ou menos quanto tempo o paciente já sente uma melhora com relação após a drenagem? Vou te falar, parece que não, mas é imediato, viu? Por exemplo, eu tenho uma sessão que ela dura 1 hora. Então, dependendo se a pessoa, eu vou citar uma paciente que ela tinha a perna, essa parte da canela, que muito dura, como se fosse uma madeira mesmo, de tão dura que era líquido preso, e ela tinha e os dedinhos dela do pé não movia mais, de tão cheinhos que eles estavam, né? Então, ela vinha com muita dor e com essa pressão. Aí, ali,
nesse caso, eu ficava mais tempo nessas pernas do que em qualquer outra parte do corpo. Então, digamos que eu ficaria ali uns 15, 20 minutos até aliviar. E a gente sente, quem tem a mão por aqui faz a drenagem, consegue perceber como já está aliviando. E a pessoa agradece, é de imediato, né? Dali mesmo a pessoa já sente vontade de fazer um xixi, já está cheinha, né? Não que todos os líquidos vão sair pelo xixi, não. Ele vai para o sistema de metabolismo que a gente tem, tanto para os órgãos, para o suor, né? E também, mas a maioria vai para o xixi. Então a pessoa sente aquela vontade de fazer xixi logo na sessão, né? Eu lembro disso. Eu saía, ela acabava e já... Dá licença, eu tenho que sair correndo. Você tem que imaginar que seu corpo é como se fosse um grande encanamento. Aí, como teve construção naquela rua ali, que é o local da cirurgia, está congestionado. O que da esteticista ou fisioterapeuta vai ter que fazer? Encaminhar por outras vias, né? Então, aqui na Ignal, se você fez uma abnoplastia, que é aqui na barriga, né? Bem na altura do abdômen aqui, né? Eu não posso drenar para baixo, porque ali o duto foi cortado, então eu vou ter que drenar para cima. Não posso jogar para a Ignal, porque a Ignal tem um bloqueio ali, como se tivesse quebrou os canos ali e não tem mais drenagem. Aí eu vou jogar para as axilas. Eu vou buscar uma via alternativa para auxiliar o seu corpo nessa drenagem. Mas a drenagem, ela acontece naturalmente. Todo mundo tá uma drenagem ambulante todos os dias. Só que quando acontece um evento, assim, uma intercorrência, qualquer tipo de intercorrência, uma cirurgia, né, principalmente, ali fica confuso. Então o corpo precisa de ajuda. Então vem as nossas mãos, que é uma manobra manual que vai estar auxiliando, uma pressão de fora, né? Então esse praticamente seriam os cuidados que o profissional deve ter. Né? Ser bem cuidadoso, mão leve, ou tem mais algum outro detalhe? Tem que entender sobre os produtos, porque você sabe que não é todos os produtos que a pessoa que está em tratamento oncológico pode estar usando, né? Essa é novidade. É bom você colocar isso para eles, porque às vezes quando eles estiverem fazendo alguma coisa, então eles podem ficar atentos a isso também. Sim, tem que observar no rótulo. Geralmente os que se dizem que não tem produtos químicos, que são mais naturais. Eu tenho uma professora e uma amiga minha, Ana Paula, ela vai estar até ouvindo essa live. E a Ana Paula está trabalhando com uma marca que eu me encantei. Primeiro porque eu sou vegana e a marca é vegana também, né? Segundo porque elas não têm produtos químicos, não tem petrolato. E eu falei, nossa, vem de encontro com o trabalho, né? Eu tenho muita dificuldade de você encontrar um produto, porque quando você está em tratamento, não sei se foi o seu caso, mas tem pessoas que criam feridas, né? E ali fica muito sensível, a pele fica muito seca. Então não é qualquer produto que pode ser usado. Então a pessoa profissional também tem que conhecer. Não vou falar das marcas aqui, mas eu posso depois falar para quem tiver interesse, né? E indicar a marca, tá? Com certeza. Até porque também fica muito complicado, porque as pessoas podem até querer comprar alguma coisa. Exato. Entendeu? E isso não seria viável, né? Mas é uma coisa interessante para você passar, caso seja necessário, para quem tem alguma curiosidade mesmo. Ou até da área, né? Eu acho que seria interessante. Mas sabe de uma coisa? Os óleos essenciais, quando eles são puros, é uma boa opção. Não tem erro, sabe? A não ser que a pessoa tenha alergia. Tem gente que tem alergia à lavanda. Então, você vai ali fazer um teste com o seu paciente, com o seu cliente, e ver qual seria o mais neutro possível, né? Mas, geralmente, os óleos essenciais não tem muita contraindicação, não. E até os óleos carreadores, tipo óleo de coco, óleo de semente de uva. Você tem algum exemplo de alguma paciente sua, oncológica, que você guarda no seu coração, desse processo que você fez e ali ela te ensinou alguma coisa dentro da sua linda profissão? Eu acho uma profissão muito linda. Glaucia, sempre tem, né? Porque, que nem você falou, os cuidadores acabam sendo uma família. E quem se conecta mesmo com um trabalho como esse,
ele tá ali presente, né? Não tá não tá como uma profissão só, tá ali como pessoa de coração aberto. Você ouve mais, sempre tem. Eu tenho todas essas que eu citei, que eu vou citar, fazem parte dessa construção, né? Porque você aprende muito. Por exemplo, eu tenho uma que ela é professora de pré-school, que ela trata de câncer desde os 5 anos. E ela já é uma senhorinha. Nossa. Então, desde os 5 anos foi diagnosticada, então de lá para cá, ela fica 5 anos bem, aí depois volta, o retorno, o câncer em outro lugar. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu aprendi a viver dessa forma, e ela é de todas elas, ela é a mais alegre, a mais feliz. Ela não tem que ter força sobrenatural, porque assim, ela é um exemplo, sabe? E muito simpática. Então ela fala assim, Ana, eu não sei falar muito bem inglês, né? Se que você quiser, eu posso vir aqui dar aula de inglês para você. Aham. Eu tenho umas clientes que são, não, todas são maravilhosas, mas assim, tem umas que se conecta. Uhum. Eu tenho uma também de esclerose múltipla, mas eu acho que a mais interessante também é uma que adquiriu espasmo nervoso, quer dizer, o circuito elétrico dela sempre dá uns panes, sabe? Uhum. Porque ela teve uma inflamação intravaginal e dali surgiu essa intercorrência do espasmos, né? Uhum. Então, ela precisava fazer a drenagem linfática, porque a drenagem linfática, no geral, ela tem um papel muito importante também no fortalecimento do sistema imunológico. Uhum. Isso é muito importante a gente falar, porque todos os pacientes que estão em tratamento, claro, sempre dizer que com liberação do médico, e dependendo em que estágio esteja, né, mas o médico tem que dar esse aval. Fortalece o sistema imunológico, por quê? Como é uma linfa que está pelo corpo todo, se ele tiver inflamado, porque quando você está com uma doença, quer dizer que está uma inflamação no seu corpo, né? Uhum. Quando a gente auxilia na drenagem, a pessoa toma água, toma seu suco, tem uma alimentação mais leve, faz movimento, esse movimento também dá essa drenagem natural do corpo, porque só você se movimentar, o corpo todo movimenta. Uhum. E a drenagem faz trocar os líquidos com mais frequência, quer dizer, então você limpa o seu corpo com a drenagem também e dessa forma vai fortalecendo o sistema imunológico. Interessante. Eu acho que é uma informação assim muito legal, porque muita gente não tem essa noção da importância da drenagem linfática, né? A gente não sabe nem o que é linfático, né? O que é linfonodos, né? Linfonodos, eles estão em alguns pontos específicos. Na cabeça tem um sistema que é diferente, não são linfos, são glânfios, né? É diferente. E geralmente essa drenagem linfática da cabeça, ela acontece quando a gente está dormindo. Então, quer dizer, a importância do sono. Um bom sono, uma boa drenagem dessa parte do crânio, né? Uhum. Agora, no corpo, claro que eles interligam, mas tem essa segurança, como se fosse um porteiro aqui, para não ficar oscilando essa parte, que é super importante, né? Ah. E A drenagem, ela cabe também para as pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço? Ela funciona porque a gente sabe que movimenta muito dos nossos ombros para baixo, né? Porque os linfonodos, eles circulam mais nessa área. Mas esse tipo de câncer também é beneficiado? E como que é feita essa massagem, caso seja? sim, esse tipo de drenagem que eu estava falando antes, que é do crânio, é mais na parte interna do cérebro, né? Mas tem essas superficiais, tá? Então, tem técnicas de drenagem que vai pegar essa parte aqui, ó. Aqui tem muito linfonodos. Por exemplo, uma prova muito, muito rápida, muito eficaz, quando a pessoa está com dor de cabeça, aquela pressão de dor de cabeça, a gente faz uma drenagem linfática, né? Levando aqui para esses pontos onde tem o filtro, aqui também, e aqui principalmente, geralmente se vê muito isso aqui, ó. Quando a pessoa faz lipo de papada, né? Então, vê nessa parte aqui que tem muito conexões de linfonodos. E aí a pessoa sente aliviada da dor de cabeça, porque a dor de cabeça às vezes é uma pressão, um acúmulo,
né, uma incomodação. E quando você coloca para drenar, já dá aquela aliviada nos tubos, né? Então dá para fazer sim. Existe alguma contraindicação para alguém fazer drenagem linfática paliativa? Existe. Existe primeiro a liberação médica, né? E as profissionais, elas têm que ter uma carta, viu? Porque qualquer coisa que aconteça, você foi ali liberada para fazer aquele processo. Muitos profissionais têm muito receio em fazer drenagem em pessoas que têm câncer, tá? E se a pessoa não tem esse conhecimento, é melhor que não faça mesmo, né? Então, a contraindicação é quando a pessoa tem trombose venal, né, ativa, quando a pessoa tem diabetes, que não está controlado também. A trombose, por quê? Porque sabe que tem muitas pessoas que têm tratamento oncológico que pode dar trombose, né? Então, essa é uma informação nova, achei bem interessante. Sim, e tem muitos casos. Então, a trombose, ela pode criar pode provocar como é que chama? Um efizema pulmonar, é isso? Que prende ali alguma partícula e vai caminhando, né, para o pulmão. Então, por isso, não. Se tiver ativa a trombose, não podemos fazer. Se o médico indicar, ele tem o controle, ele está cuidando daquele paciente, aí sim, mas com muitas ressalvas. E diabetes, né? Quem tá com diabetes também não, se não tiver controlada. Pressão alta, se não tiver também tomando remédio ali, com encaminhamento, com cuidado médico. Por quê? Quando a gente toca na pessoa, a gente já modifica a pressão do corpo dela. Né? Então, isso na física, eu estudei telecomunicações, né? Então, na física, chama diferencial de potencial. Eu estou usando uma potência diferente, então esse corpo que estava paradinho aqui, se eu tocar nele, ele já não é o mesmo. Como se fosse uma bolha de água. Toquei ali vai afundar e todo o líquido vai se modificar. E o corpo também é a mesma coisa, né? Então, por isso, se a pessoa não tiver com um acompanhamento médico e tiver com a pressão alta, não é recomendado. São dicas bem importantes, né? Que as pessoas, não só que estão ouvindo agora, mas vão ouvir futuramente, vai ter uma noção bem interessante sobre os cuidados, sobre toda a forma de se prevenir para não ser errado, ou, né, de uma forma que traga prejuízos em vez de benefícios. É verdade. Né? Isso é muito importante, esses pontos que você tem levantado. Agora, eu queria te perguntar, para fazer a drenagem linfática paliativa, você precisa ser um profissional especializado ou o profissional estético, ele também já tem essa função? Ele também precisa fazer algum curso? Como que funciona isso para as pessoas terem uma noção do profissional que eles têm que procurar? Bom, na verdade, a estética, a gente não estuda sobre isso, tá? A gente vai estudar sobre anatomia, fisiologia, citologia, né? A massoterapeuta também vai estudar mais essa parte de anatomia também, né? Mas, em decorrência, a gente não estuda na estética. Você tem que fazer algum curso e se especializar. No meu caso, na verdade, aconteceu o contrário. Foram surgindo pessoas com recomendações médicas. E como eu já sempre tive esse cuidado de tratar as pessoas não criando dor, eu fazia drenagem linfática pós-cirúrgico, que eu aprendi numa clínica que eu trabalhei, que tinha que fazer muita pressão para aquele líquido sair e a barriga ficar chapada. Mas a pessoa acabou de fazer uma lipo, né? Imagina a de dor. E aí eu não tinha coragem de apertar, então isso já era meu, né? Até que um dia eu fui no hospital do ARM, sabe? Dos veteranos. Eu fui convidada pela equipe médica dessa paciente para drenar ela durante uma semana lá, que ela tinha tido uma alergia a um contraste que eles utilizaram nela para ver se tinha algum entupimento, alguma embolia ali. Eu fiquei lá. Então,
a partir daí, eu fui me especializando. Então, assim, a Vanessa, por exemplo, ela dá curso no Brasil, né? Ela tem curso online, tô fazendo propaganda dela aqui, mas é porque merece. Ela tem um trabalho muito lindo, eu sou fã. Às vezes eu converso com ela, mando mensagem para ela. É muito lindo. E esse livro aqui, para mim, foi um manual. Eu apresentei uma palestra na Harvard em agosto agora desse ano passado. Uhum. E foi embasado sobre paliativo, né? E esse livro me ajudou muito. Claro, outras pesquisas, a parceira dela também, a Isabel Piatti, que me ajudou muito a entender sobre o processo. Então, assim, sabe quando a pessoa tem uma predisposição e o universo vai trazendo as informações? Uhum. Isso foi o que aconteceu comigo. E aí a prática, né, de lá para cá, todos os meus clientes eram pacientes, né? Porque vinham com autorização do médico, e aí eu não tinha me antenado, não, porque eu estava fazendo ao mesmo tempo os pós-cirúrgico. Uhum. Até que um dia, eu falei assim, mas Ana, você é especialista em quê, né? Eu falei, eu sou especialista em drenagem linfática. Eu falei, mas quer saber? Eu sou paliativa, porque eu trato tantos aqui. Uhum. Eu já trabalhava com isso e só encontrei o nome. Uhum. Então, meu conselho para quem tem interesse é buscar mesmo, buscar cursos, tá? Aqui eu não tenho conhecimento aqui, mas o paliativo, aqui nos Estados Unidos, tem um site chamado NCI, NCA, que ele vai falar sobre estética integrativa. Então, a drenagem linfática, ela entra como paliativa, então é liberado. Você pode, às vezes, tem que buscar isso. Eu estava conversando com uma cliente sobre isso. Se o seu plano aceita esse tipo de serviço como para fazer parte do pagamento do plano. Então, você pode ativar esse plano no seu sistema, sabe? Eu estava com uma cliente ontem e ela falou que ela faz alguns tratamentos de estética integral que o plano dela cobre. Então, ela tem 7 drenagem por ano. É pouco, mas já está ajudando, né? Já ajuda bastante. Principalmente, geralmente, as pessoas, quando estão com oncologia, elas estão desempregadas, né? Então, elas não têm um fator financeiro Verdade. muito complicado, porque ninguém espera, né? É uma coisa que acontece muito rápido, uma coisa que sem a gente esperar, a gente acha que vai acontecer com todo mundo, menos com A esse é o gente. problema, né? E a gente também, como brasileiro, a gente também tem essa cultura, né, de estar se organizando para o futuro, então fica muito mais complicado, né? E assim, no caso, os familiares, como eles têm que proceder com essas pessoas após massagem? Eles precisam de cuidados especiais? Uma coisa com relação, tipo, a movimentos? O que você tem para dizer para os familiares dessas pessoas que estão passando por essa drenagem linfática paliativa? Olha, geralmente os parentes já percebem ali esse alívio, até porque fisicamente já vai sentir esse alívio. Mas a drenagem em si também tem toda uma preparação. A sala tem que ser uma sala aconchegante, tem musicoterapia, tem óleos essenciais, né? Tem um lugar onde a pessoa vai se sentir segura. Então ali acaba sendo um spa, uma estética e um spa relaxante, né? Então ali é um momento que ela tem para ela relaxar, além de aliviar o físico também, o emocional. Então muitos dos parentes que acompanham ali já percebe isso e já vê que é uma necessidade. Eu fico muito feliz quando eu faço uma drenagem e a pessoa agradece, sabe? E fala assim, nossa, não estou mais sentindo a dor. Aí, obrigada, né, por isso. Então, assim, é muito satisfatório. E aí, você vê isso refletindo na família, porque ele acompanha a pessoa com dor, né? E também, eu queria entender isso para o familiar também, que é muito estressante para quem está acompanhando alguém no tratamento oncológico também, né? Então, tem que tomar chazinho de maracujá,
um suco de maracujá, porque são muitas coisas para resolver, para lidar, né? Muita informação no momento. E uma drenagem linfática também ia fazer bem até para a pessoa que está acompanhando, para os familiares, viu? Porque é muito relaxante. A verdade é que a família se esquece nesse momento, né? Quando você vê, ela está tão envolvida no processo que ela esquece dela. Ela esquece, às vezes, até de ter um lazer. Ela fica tão ligada e com medo, às vezes, da pessoa sentir falta dela perto, ou achando que se sair um pouquinho, a pessoa vai precisar de um tratamento que é bem interessante esse lado das pessoas saberem que ela tem que ter também cuidado próprio, família, né? Então, Eu só assim, arrumar aqui porque minha bateria está descarregada. Ai, não é isso. falando anteriormente, eu acho muito importante isso, né? Os próprios parentes também terem esse momento, porque precisa, né? Uma carga muito grande que vem sobre eles também, e eles realmente precisam Olha, melhor para poder cuidar, né? eu me disponho sempre, né? Eu sempre trabalhei com voluntariado, isso eu acho que não sei se a gente nasce com isso já, né? Uma predisposição para querer estar sempre ajudando. Mas assim, quando eu vi a sua reportagem ali no Brazilian Times, né? E aí eu já mandei mensagem porque já era de encontro com algo que eu já buscava. E aí, pensando nisso, eu penso que eu posso dispor uma massagem, uma drenagem para a pessoa que está em tratamento e para a pessoa que está cuidando dela. Para mim, se na minha escala diária, por exemplo, eu atendo ali 6 pessoas por dia. Se eu conseguir conciliar um horário para a pessoa fazer, para as duas fazerem, sabe? Para mim vai ser o maior prazer. Se a pessoa, o paciente vai no horário, vão as duas juntas e reserva ali 2 horas. Uhum. É uma boa ideia. Uma boa ideia. É uma coisa assim bem interessante. Eu tô falando de uma coisa que é grátis, viu, Glaucia? Eu não tô querendo cobrar, não. Não, eu acho que assim, né? Até porque a comunidade ela não visa esse lado, né? Todos nós estamos trabalhando com amor, um Sim. coração cheio de vontade de ajudar essas pessoas que, como eu, um dia, né, já passou por esse processo e a gente sabe como é dolorido, como é difícil, e ao mesmo tempo toda a informação que chega, todo carinho, toda essa situação é muito bem-vinda. As pessoas ficam perdidas, né? Seguem tiroteio, e todas essas coisas são muito bem-vindas, né? E o lado assim, da massagem, eu acho que independente até de estar com um lado oncológico, né, como um paciente, mas assim, é sempre muito bem-vindo para todos nós, pelo nosso dia a dia, pela vida que nós levamos, né? Mas, assim, com certeza é um fator, assim, muito importante para os familiares também, que às vezes as pessoas esquecem. O paciente oncológico, ele nunca está sozinho. Tem sempre alguém auxiliando ele, tem sempre alguém cuidando dele. E a pessoa E segurando aquele estresse ali do momento, né? é muito complicado. Eu, no meu caso, eram os meus filhos, né? Minha filha com 16 anos e meu filho Nossa. com 21, né? Então, eram praticamente assim, dois adolescentes e um jovem, né, cuidando de todo o processo de uma mãe com câncer. Nossa. Assim, na época a gente não conhecia a Ana para fazer uma massagem. Mas é verdade, né? Mas estou aqui. Quem precisar, viu, Glaucia? Aí eu até estendo, né, para a pessoa que está cuidando, porque agora eu entendo também o processo, né, que é muito estressante. Então, estendo para a pessoa fazer uma massagem relaxante também. Não, Tá? muito interessante e a gente da comunidade, a gente fica muito feliz por você ter esse cuidado, por você ter esse coração doador, que você já é uma pessoa especial, né? E Deus é que Nós reconhece somos. um de nós por todo o esforço que a gente faz para que outras pessoas se sintam mais acolhidas como família,
Então, isso aí é muito gratificante para todos nós, né? E a gente agradece, fica feliz de você estar se colocando, né, para ajudar Sim. as pessoas que não só agora, mas futuramente também, que nós vai ser uma grande família, comunidade, e eu creio que logo você vai estar contando outras histórias lindas e maravilhosas que vão. Ai, com certeza. E você também marca um horário para ir lá, porque assim, como é que você vai falar? Se sentiu bem, né? Uhum. Tira o seu tempinho, vai lá fazer uma drenagem também. Eu tô aqui em Malden, pertinho da estação de Malden. Nós vamos fazer um vídeo pessoal da comunidade, conhecer seu espaço, conhecer seu cantinho. Podemos, marca um dia essa semana, hoje é quarta, né? Vê o dia que é bom e vai lá. Vamos tomar um café, vamos conversar. E aí vamos fazer essa drenagem em você. E tá, aí começamos, né? Já estou disponível. É só a pessoa mandar um recado, eu não sei como funciona na comunidade, mas tenho interesse. Vamos ver qual a horário de disponibilidade da pessoa. Eu vejo no meu sketch, que o meu sketch é aberto para o trabalho, né, externo também. E ali a gente vai, mas com certeza, não se preocupe que a gente vai achar um horário bom e vai dar certo para todo mundo que tem interesse, tá? Gente, olha, pensa, se eu falei que ela era maravilhosa e top, agora então ela ficou sem palavras. Não. Sabe o que acontece, ô Glaucio? As pessoas só entendem quando passa pelo processo, não é? Uhum. Mas não há só esse processo de oncológico, por exemplo. Tem N fatores, tem depressão, sabe? Tem ansiedade, tem doenças emocionais que estão acontecendo, que a drenagem também ajuda. Uhum. E quem passa por esse processo, tentativas de suicídio, né? De familiares. Então, quem passa pelo processo entende, às vezes quer colaborar, por quê? Entende que essa fragilidade precisa ser fortalecida com comunidades, assim. Né? Por isso que se formam muitos grupos de autoajuda, de cada nicho diferente, porque ali elas já entenderam que sozinhas elas não conseguem, mas em comunidade, um apoia o outro, né? Eu acho que o que é interessante é quando nós passamos, que foi o meu caso, né? A gente ressignifica a nossa vida, a gente entende o lado do amor, da palavra família, da palavra amigos. Muitas palavras a gente consegue entender de forma diferente. Uma delas é vida e, né? Então, dentro de todo esse processo, a gente melhor, pessoas ao nosso redor também mudam a forma de visualizar a vida, né? Porque você tem uma pessoa ao seu lado que está passando por um processo, né? Então, você quer ser melhor cada dia que passa, né? Do lado da comunidade, ela existe em função da minha dor. E um dia eu passei por tudo isso e sei como é difícil a gente não ter apoio de profissionais, a gente não ter pessoas que se doam de coração para que a gente possa, assim como um filho, ali, poxa, você pode me ajudar, né? Então, assim, é tudo um processo, mas, assim, para nós é tudo, assim, cada ajuda é uma esperança, um ato de amor e é muito bem-vindo. Como é que você sentiu vontade de estar nessa profissão? Poxa, aí já é uma pergunta diferente. Vamos fugir um pouquinho. Porque no Brasil eu era corretora de imóveis. Você sabe, quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente ressignifica, né? Vai buscar uma profissão que cabe dentro, que está ali mais próximo, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei, sendo vendedora ou não, é de pessoas. Então, de conversar, eu estou sempre envolvida em igreja, se alguém falar assim, eu estou precisando, né, de ajuda, meu marido, ele cozinha, então a gente sempre fazia um ato de um domingo de comida, vendia, tem voluntários para entregar, e aí esse dinheiro é arrecado para a pessoa, porque é uma forma que ele tem o dom de cozinhar, né?
e a gente mobiliza para ajudar uma pessoa. E aí, quando veio a estética, quando eu vi a estética e eu vi a transformação na vida de uma pessoa através da estética, eu falei, eu também consigo, eu também quero esse lado aí. Então, eu procurei a escola. A escola, posso falar, que é até uma boa, viu? A escola é da Flávia Leal, do Instituto Flávia Leal, tem aqui em Uber, tem em Framingham, tem em Revere, tem N escola, e é brasileira, né? Então, uma você pode, área. você pode estudar em português, sabe? E ali tirar a sua licença e fazer essa belezura de trabalho que é da estética, tanto de corporal, facial. Então, foi ali que eu comecei essa carreira, né? E aí, é claro, todo mundo tem que sempre buscar aprimoramento, né? Com certeza, é um constante estudo, né? A gente não pode parar. Porque se a gente parar com o giro que é hoje em dia, a gente, né? Ana, eu quero te agradecer muito por live, por você ter esse colaborador, por ser essa pessoa tão especial que você é. Amém. Queria que você deixasse seu contato. Gente, ela é uma das profissionais da comunidade Foco Força e Fé. Você vai estar achando ela no nosso link da bio, da comunidade. Sim. E se conhecem alguém que precisa dessa drenagem linfática, vocês já viram que ela é uma pessoa que faz com o coração. Não é só pela profissão, mas faz porque ama. E isso, são poucos os profissionais que fazem isso. Então, estejam perto dela, vão até o Instagram dela, vejam o trabalho dela, que vocês vão se apaixonar ainda mais pela Ana, tá bom? Ana, deixa seu Instagram, fala se quiser deixar o seu recado para as pessoas. Então é isso. Primeiro eu quero agradecer a você, né? Porque se você não fosse ali falar sobre a sua dor e criar esse projeto, eu não estaria aqui hoje. E temos muita, se Deus quiser, uma caminhada longa pela frente aí. E sempre dedicando, porque nós já entendemos que nós somos instrumentos de Deus, não tem outra forma, né? Independente de religião, Deus é um só, né? Então, por isso, eu quero deixar ali o meu espaço, ele está em Malden, pertinho da estação, não sei se vocês conhecem, Peroni Joia, sabe? Em Malden, 40 East Avenue, segundo andar, né? Sala 225. Mas você pode mandar depois ali uma mensagem falando que tem interesse, que eu mando o endereço certinho. O telefone também vai estar no meu Instagram, né? É 857-346-4746. Geralmente eu prefiro que manda uma mensagem, porque como eu trabalho das 9 até as 6, eu estou fazendo drenagem o dia inteiro, né? E aí, no intervalo, eu consigo ver as mensagens, tá? E estou disponível. Quem tiver interesse, estiver precisando, não nem pense, só agende e vai. Gente, olha, eu agradeço demais aos que assistindo e aos que vão assistir. E quem não assistir, perdeu. Tá? Eu fiquei assim, apaixonada agora pela drenagem linfática paliativa, que eu não conhecia tão profundamente, mas com essa explicação maravilhosa, não tem com quem não se... né? Então, eu peço a vocês, se vocês conhecem alguém, compartilhe essa live. Essa live é uma informação muito para as pessoas que estão passando, para as profissionais terem uma noção de como é todo esse trabalho e para que vocês possam também entender que a drenagem linfática paliativa é uma das etapas importantes para quem está como paciente oncológico, tá? Então, eu agradeço demais a cada um de vocês. Espero vocês na comunidade Foco Força e Fé, tá? Abracem essa causa, é uma missão de todos nós. A Ana também já faz parte dessa missão. Nós temos outros profissionais que estão ali também de braços abertos para receber vocês, tá bom? Gente, meu muito obrigado e beijo para todo mundo.
Ana, Um prazer. muito obrigada. E vejo lá na comunidade juntas. E breve, vamos ver se a gente faz uma mini live lá no consultório dela para vocês. Vamos, isso, da drenagem, e também estou pensando sobre os produtos, sabe? Falar um pouquinho dos produtos que são interessantes também, mas isso mais para frente, né? Isso, aí a gente trabalha mais sobre isso, tá bom? Bom. Um beijo grande, muito prazer e muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe grandemente. E, gente, uma boa noite para vocês, tá Boa bom? noite, Tchau. Glaucia. Tchau, Ana. Com Deus.